Olá, sejam muito bem-vindos ao Proteja Seu Cultivo e Caracast, que te mantém muito bem informado sobre os principais temas do agronegócio brasileiro. Já pegue seu café e vamos começar. Hoje nós vamos tratar dos cenários para o mercado deste grão, que é tão presente na mesa de todos nós, brasileiros e de gente do mundo afora, né? Quero já apresentar a vocês os nossos convidados. Estamos com o Lúcio Dias, superintendente comercial da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Lúcio, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Obrigado, o prazer é meu. Sempre é uma satisfação estar conversando com os nossos produtores de café do Brasil. Da mesma forma, Lúcio. Vamos também receber Guilherme Ferreira. Ele é especialista em café da Stonex. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com todos. Muito bem, vamos então conversar com o Guilherme, com o Lúcio e começar já com um dos temas que mais chama a atenção da nossa audiência, que é o impacto da logística global na distribuição do café brasileiro ao redor do mundo, seja pelos inconvenientes gerados pelos lockdowns no porto de Xangai, seja pelos inconvenientes gerados pela guerra na Ucrânia. Lúcio, você que acaba de participar de um seminário internacional de café, entende que nós estamos em qual situação na logística e efeitos para o café do Brasil? Olha, no seminário a gente teve a oportunidade de conversar com a maioria dos clientes e demonstrando para eles que a responsabilidade e todos os problemas que aconteceram não são nossos, não são dos brasileiros, não são da infraestrutura brasileira. Para vocês terem uma ideia, até dia 20 de abril as coisas estavam fluindo bem, tinha melhorado bastante, mas dessa data em diante tudo paralisou devido ao lockdown em Xangai, como você disse. Então, foi uma oportunidade para nós descrevermos para eles que a nossa parte está sendo feita, que o nosso café está no porto, aguardando os navios passarem e levar para os destinos finais. Ao mesmo tempo, a queixa de todos eles é que lá fora também está muito difícil. Tá? Nos Estados Unidos está difícil descarregar café, está complexo arrumar motorista de caminhão para levar o café até as fábricas. Na Europa, a mesma coisa. Então, o problema de logística é mundial e deve demorar aí, no mínimo 2 anos para ser resolvido. 2 anos, vejam a situação que estamos. Obrigada, Lúcio. Quero saber do Guilherme que tipo de efeito essa situação, este estrangulamento na logística global gera para o mercado de café. Há efeitos já imediatos, Guilherme? O primeiro momento que a gente pode discutir de efeitos imediatos é o custo final na prateleira se elevando, né? Então, ou seja, esse café começa a ficar um pouco mais caro na prateleira devido aos custos de logística e, consequentemente a isso também, há uma redução nos estoques de cafés já internacionalizados, ou seja, os cafés que já foram exportados e com a redução desses estoques, muito provavelmente a gente pode ter aí uma elevação nos preços de cafés praticados na bolsa. Muito porque se dá em função da falta de estoque lá fora, ou seja, o que fica muito mais caro levar um café daqui para lá, então é muito mais garantido para o torrador ou o comprador final nos Estados Unidos ou na Europa a tomar esse café que está de pronta entrega lá do que fazer uma compra nova nas origens. Muito interessante. Vejam e ouçam sobre esta situação colocada pelo Guilherme. Efeitos da logística global podem ser sentidos em uma diminuição dos estoques de café e também uma eventual alta de preço ao consumidor, já que os fretes estão ficando ainda bastante elevados pós-pandemia e agora com o advento da guerra na Ucrânia piorando esta situação. Eu volto para conversar com você, Lúcio, e gostaria de saber quais são as situações que você enxerga para a produção de café brasileiro. Ouvimos o Guilherme falar em estoques menores, em risco de alta ao consumidor. Vai ter oferta abundante de café para atender todos esses consumidores? Veja bem, no seminário eu achei a maioria dos participantes extremamente otimista. Vários deles falando em safras brasileiras para a Arábica acima de 42 milhões de sacas de café, ou em torno de 42 milhões, e para
o Robusta, o Conilon, na faixa de 23 milhões de sacas de café. Acho esses números extremamente otimistas, não é isso que a gente está enxergando. Nós trabalhamos aqui na Cochupé com os dados da Conab, que fala em 38 e 16 milhões de sacas de café, 38 para o Arábica e 16 para o Robusta, para o Conilon. Então, na minha avaliação, logo, logo, como o Guilherme disse, esses estoques remanescentes na mão do mercado de café no exterior devem acabar e os torradores virão para o mercado comprar o café brasileiro, o nosso café que provavelmente será bem remunerado, manterá os níveis em torno do que a gente está trabalhando atualmente. Muito bem, muito bem. Obrigada, Lúcio. Vou pegar o gancho do que o Lúcio trouxe e perguntar a você, Guilherme, como é que são os dados de estimativa de produção de café feitos pela Stonex? O Lúcio acabou de dizer que viu um certo otimismo exagerado por alguns dados de mercado prevendo safras mais fartas do que imaginado, e ele acredita que a redução dos estoques vai trazer esses compradores com bastante demanda aqui para o Brasil. Qual é a projeção de produção brasileira e como você avalia essa relação oferta e demanda para a formação de preço aqui no Brasil? As perspectivas de produção brasileiras aí sofreram bastante nesse último ano safra, né? Principal que finaliza agora em 21, principalmente pelos problemas que a gente teve o ano passado de seca, uma seca não vista há muito tempo e uma geada aí não vista há muito mais tempo ainda. Isso aí acabou prejudicando bastante a questão da produtividade para esse ano. Então, a gente fez um levantamento, estimativa nossa entre 36 e 38 milhões de sacas de café arábica e em torno de 18 a 20 milhões de café conilon. Né? Então, ou seja, a área que sofreu bastante com relação a clima foi a região mais produtora, que é o sul de Minas, juntamente com o Cerrado, e a parte ali da Mogiana. Então a gente vai ter uma redução considerável na perspectiva que tínhamos de produção para esse ano, que seria o ano safra, visto que 2021 foi um ano de safra baixa. Uhum. Muito bem, e isso impacta de qual maneira em preço, né? Preço mais alto, você falou em estoque mais baixo, em uma produção menor Isso. do que a esperada, mas ainda disse que problemas logísticos podem encarecer o produto ao consumidor e isso teria algum tipo de efeito numa potencial redução de consumo da bebida? Como é que está a perspectiva cruzando todos estes dados? Questão de redução de consumo, na verdade, é difícil dizer, que a gente sempre viu em todos os momentos do mercado, principalmente em crises, o mercado não se realiza, ou seja, não diminuiu o consumo. Mas o que a gente pode observar é uma mudança, talvez, no blend aí de produto, ou seja, geralmente a gente tem um blend em tempos normais, em tempos que a gente não tem uma super valorização de alguma commodity, do café principalmente, a gente tem aí um blend entre 30% de Conilon e 70% de Arábica, e esse blend vem mudando ao pouco. Ele vai mudando sempre que a gente tem algum momento de crise para baratear um pouco na prateleira final o custo, o café. Só que aí o que tem uma questão muito importante, que a gente tem uma diminuição na qualidade desse café. Tem que ver como que é aceitável isso pelo consumidor, visto hoje que o padrão de consumo de cafés tem se elevado cada vez mais e todo mundo procurando por cafés cada vez mais especiais, mundo afora. Então a gente tem que ficar muito atento ao consumo, como que está a questão dos países ali próximos à Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, se vai ter uma redução de consumo, como que está a inflação de outros alimentos na região, se está impactando em uma redução de consumo nesses lugares. Mas ao redor do mundo aí o consumo de café é muito quisto e muito promissor no médio e longo prazo. Para fechar esse ponto com você, Guilherme, isso significa dizer preço acima de 1.000 a R$ 1.200 para o café arábica numa tendência de médio prazo? Eu acredito que sim. Tem uns pontos importantes, né? O que a gente tem que levar em consideração? Nós estamos colhendo aí, como o Lúcio falou, uma safra um pouco mais baixa esse ano, além da expectativa, né? Uma redução aí bem
significativa. E aí, só que tem um detalhe, a gente tem que ver quando é que o mercado irá mudar a chave para a próxima safra, que é a safra 23. Até então, nós estamos trabalhando com a redução na produção desse ano e estoques em níveis baixos e com a tendência de piorar um pouco mais. Então, o que que acontece? Nesse momento, no curto prazo, é válido dizer que o mercado ainda se mantém em preços aí acima de 1.200, 1.300. E posteriormente a isso, a gente começa a observar a safra 2023. A safra 2023, o que que vai impactar nela? Seriam o clima de agora para frente e também o clima frio, né, na verdade, e também o clima pós-florada, que seriam as chuvas para o pegamento da safra 2023, que temos uma perspectiva muito grande aí com relação à produção. Muito bem, obrigada, Guilherme. Lúcio, pergunto para você, saca de café acima de R$ 1.200 garante margem positiva para o cafeicultor brasileiro ou com os altos custos a gente tem um estrangulamento dessas margens e até potencial redução de investimentos? Olha, é o grande problema, é o que o mercado precisa se atentar. O mundo precisa de safra boa de café do Brasil, como o Guilherme mencionou, a alteração de blend tem acontecido. Nós temos que notar que o café mais competitivo hoje é o Robusta, depois vem o Arábica brasileiro e depois vem os centrais e colombianos. Tá? Os cafés do Brasil, principalmente, são bastante competitivos e, na minha opinião, a demanda por Café Brasil vai continuar forte e firme, porque as diferenças de preço são muito grandes. Um café da Colômbia hoje vale mais 100, enquanto o nosso hoje vale, na média, menos 6 contra Nova York. Então, provavelmente, a nossa demanda vai ser forte e firme. Mas para que a gente continue suprindo esse mercado, com os custos de produções hoje ao redor dos R$ 22 mil por hectare, tá? Se o produtor produzir 20 sacos por hectare, mal vai dar para ele cobrir o custo, tá? A margem dele vai ser muito baixa. Se ele produzir 30, realmente ele começa a ganhar mais de dinheiro. Então, na minha opinião, na hora que o mercado começar a antecipar a safra de 2023 e querer bater no mercado, querer bater no preço ao produtor, provavelmente a safra de 2024 será muito baixa, porque ele não vai ter condição de fazer os tratos culturais necessários, adubar e fazer os controles fitossanitários e usando os defensivos nos níveis de preço que estão. Então, todos nós do mercado temos que ter juízo. Acredito que o produtor será o grande responsável que continuar participando do mercado nas boas horas, nos bons momentos, para que os mercados não caiam em níveis que venham a prejudicar o negócio, principalmente do produtor. Interessante o que você diz sobre a expectativa de margem e num cenário em que a gente tem visto um mercado cada vez mais demandante, Lúcio, para sustentabilidade ambiental e econômica. E eu sei que vocês da Cochupé estão junto, acompanhando um sistema de alerta de doenças que é super eficiente para tentar diminuir o excesso de produto, ou melhor, né, lidar com gerenciamento sustentável, aplicando aquilo que é necessário apenas. Conta para a nossa audiência por que isso é importante no contexto atual. Então, a palavra do momento para o nosso negócio de café é sustentabilidade, tá? E a sustentabilidade tem que ser econômica, social e ambiental, tá certo? Não adianta ser sustentável só para o torrador, só para os países ricos do mundo, tem que ser sustentáveis para o nosso povo, que é a pobreza que causa a destruição da natureza. Então, com essas novas tecnologias, demonstrando o sistema de monitoramento, o sistema de alerta para você usar defensivos nas horas necessárias, usar a fertilização na hora necessária, fazer o que for preciso, tá? Ele é extremamente importante para nós demonstrarmos para o mundo, tá, que nós estamos monitorando, estamos fazendo as ações nas horas certas e nas exatas. Então, esse sistema que está sendo disponibilizado aos produtores, tá, é extremamente importante e vai trazer ganhos enormes, tá, reduzindo o custo, melhorando a margem do produtor. Excelente, muito obrigada, Lúcio.
Guilherme, passo para você suas considerações finais, o que o cafeicultor que nos ouve tem que ter na ponta da língua. Eu acho que o cafeicultor é importante, falar com o cafeicultor o seguinte: ele tem que entender a fundo o custo de produção dele, trazer isso na ponta do lápis, para ele entender qual que é o nível de margem que ele quer de ganho no seu negócio. A gente fica com muito receio, apesar de um ano frustrante igual esse ano de 2022 está sendo agora, com essa safra baixa e produtores com preços um pouco mais inferiores aos preços praticados no momento, o produtor não deixar de participar para os mercados futuros, para 2023, 2024, que estão em preços bons e remunerando bem em função dos custos de produção. Então, às vezes, o produtor pensa que ele errou uma vez de ter vendido o café e o mercado acabou subindo, e agora, nesse momento, ele deixa de participar de um mercado muito interessante, muito bom, que está para os próximos anos. Então, o que a gente tem de recado é: procure fazer uma média de vendas, procure a cooperativa, procure se proteger aí em função desses mercados futuros, que vale a pena a gente não participar desse mercado e não ficar só olhando. Muito bem, Guilherme Ferreira, especialista em café da StoneX, muito obrigada pela participação Obrigado. aqui no IharaCast, a gente vai te esperar em outras oportunidades. E agora eu quero ouvir de você, Lúcio, as suas considerações para a nossa audiência, o que tem que ficar ali escrito num papel para ninguém esquecer e aplicar diariamente. Eu vou complementar o que o Guilherme disse: realmente participem do mercado, não deixe o mercado mandar em você, tome a decisão você, produtor, seja muito sensato com isso. Veja que alguns tiveram problemas esse ano, e com todos que eu converso do mercado, ele vai ter o apoio das empresas, terá o apoio da cooperativa, tá, para poder solucionar os seus problemas de mercado futuro para este ano, prorrogando para os anos posteriores. Então, podem ficar tranquilos que o mercado está consciente disso e vai arrumar solução para todos, para ninguém ficar sofrendo. Então, o que eu peço a todos é: cuide muito bem da sustentabilidade, vamos mostrar ao mundo que somos os mais sustentáveis do mundo, cuidamos da natureza, cuidamos dos nossos funcionários, cuidamos das ações para produzir um café melhor e a cada vez mais sustentável. Principalmente, estamos todos ligados à estrutura de captura de carbono, estamos desenvolvendo muito trabalho para que a gente consiga ser neutro em carbono ou gerar crédito de carbono. Tá? Então, tudo que o mundo está demandando, tudo que o consumidor demanda hoje, e o consumidor do futuro, que é o que mais nós precisamos nos preocupar, está exigindo de nós, nós estamos prontos para fazer o melhor café do mundo. Muito obrigado, e realmente é uma satisfação participar deste evento com vocês. Muito obrigada a você, Lúcio Dias, superintendente comercial da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Volte sempre, foi muito bom ouvi-lo. Obrigado. E o IharaCast vai adiante. Vamos agora saber sobre as novas tecnologias para o café. Gostaria já de chamar Marco Antônio, que é gerente de marketing regional da Ihara. Marco, diga para a gente quais são as novas soluções para os cafeicultores. Olá, Kellen. Olá, Lúcio. Muito obrigado aqui também, ao Guilherme, pela participação de vocês. Muito bom dividir com vocês um pouco e entender sobre o mercado de café, que é muito importante, Kellen. E a Ihara, ela traz importantes inovações, tecnologias que são desenvolvidas para ajudar o cafeicultor a proteger cada vez mais a lavoura dele sobre as pragas, doenças e plantas daninhas que acometem a cultura do café. O Speed foi desenvolvido com uma tecnologia inédita, exclusiva no Brasil. Solução ali um inseticida e um fungicida em um único produto. Além de proteger o cafezal contra o bicho mineiro, o Speed também combate a ferrugem e a cigarra do café. Agrega valor em todo o ciclo produtivo. Protege a produção, trazendo rentabilidade para o cafeicultor. Nós também temos, que é a infusão, que faz parte do SAD, projeto importantíssimo, tocado aí pelo professor Edson Posa, em conjunto com a Cochupé, que tem o apoio da Ihara. E dentro do SAD, nós temos o Fusão, que faz parte. Fusão é um fungicida sistêmico com uma tecnologia inovadora e pode ser aplicado em pulverizações preventivas para o controle da ferrugem no café. Esse também é uma ferramenta inédita que se apresenta como uma opção importante
para o manejo de resistência, com desempenho superior oferecido pelo mercado. Além disso, a fusão oferece alta velocidade de absorção, proporcionando o melhor desempenho mesmo em condições climáticas desfavoráveis. Para o controle das plantas daninhas, de folhas largas e estreitas, a Errara traz o Falcon, herbicida com ação pré-emergente que se destaca pelo longo residual, seletividade e segurança para o manejo. Combate folhas estreitas como pé de galinha, capim amargoso, entre outras de difícil controle. Também controla folhas largas, como eu disse, a tapoeraba, o caruru, corda de viola, entre outros. Recentemente, nós fizemos o lançamento do Hayat. É uma solução inovadora da Errara que ela traz para o cafeicultor controlar o bicho mineiro. O Hayat paralisa imediatamente a alimentação assim que aplicado e combate os danos causados pelas larvas do bicho mineiro de forma imediata, causando a mortabilidade do inseto. Garante proteção das folhas de forma rápida e eficaz. A Errara, nos seus 57 anos de mercado, ela não para de inovar, traz tecnologias e qualidade japonesa para o cafeicultor. Nós temos muitos lançamentos que vão ajudar cada vez mais o cafeicultor a produzir cada vez mais e melhor. Muito bem, obrigada, Marco, por trazer todas essas novidades para a nossa audiência aqui no IrraraCast. Agradeço a você, Marco Antônio, gerente de marketing regional de café na Errara. A gente se vê em outras oportunidades. Até a próxima. Até a próxima, Kelly. Muito obrigado. Obrigada a você e a você que está nos ouvindo. Proteja seu cultivo, fica por aqui. Agradecemos pela companhia no IrraraCast, que te mantém sempre muito bem informado sobre os temas mais importantes no agronegócio brasileiro. A gente se vê na próxima oportunidade. Até lá.